Ageu capítulo 2. A princípio nós leremos do verso 1 ao verso 9. Ageu capítulo 2, de 1 a 9. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Amém. Ó Deus, fala o nosso coração mais uma vez, que a nossa estrutura, Deus, estremeça, seja moldada, ó Deus, seja transformada, impactada, ó Deus, pela verdade da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor dê a graça de entendermos, ó Deus, que o Senhor dê a graça, pela ação do Teu Espírito, de discernirmos a Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no capítulo 2 do livro de Ageu. No domingo passado nós fizemos a exposição do capítulo 1. Que texto maravilhoso, meus irmãos. O povo que dava desculpas esfarrapadas a Deus. O povo que se apresentava diante do Senhor, tentando justificar a sua falta de prioridade correta, das prioridades não estabelecidas. Esse povo é confrontado com o próprio Deus, dizendo: eu sou o Deus de vocês, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos celestiais, o Deus de Israel, o Deus que governa sobre todas as coisas. E Ageu, como instrumento de Deus, expõe as prioridades erradas do povo. Era tempo do povo reconstruir o templo que Salomão uma vez edificou, mas eles estavam mais preocupados com a sua própria casa. Deus, então, chama o povo a considerar os seus caminhos e as consequências e os resultados de suas escolhas. Eles trabalhavam muito, colhiam pouco. E o pouco que eles colhiam, o seu salário era como colocar num saco furado. Não permitia que eles comprassem muito, viviam na escassez. E aquele pouco que eles tinham não satisfazia, diz o texto da palavra de Deus. O Senhor, então, chama o povo, ordena o povo a reconstruir o templo, e usa Zorobabel, o líder, e usa Josué, para que conduzissem o povo como liderança. E a Bíblia vai dizer que, tendo eles o Espírito, sua mente, o seu coração, movidos pelo Espírito de Deus, eles se dispuseram ao trabalho. Meus irmãos, houve uma resposta, houve uma disposição. Prontamente o povo disse: nós trabalharemos para fazer aquilo que o Senhor estabeleceu.
Mostramos que no ano de 538, Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém. No ano 536, eles começaram a construir. No ano 534, contagem regressiva, até o ano 0, vinda de Cristo, eles pararam. No ano 534, eles pararam e ficaram 14 anos com a obra parada, até que Ageu é direcionado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, ao conserto, a fazer aquilo que o Senhor havia ordenado em sua palavra. E o povo então estava trabalhando. Mas a igreja, o povo de Deus, é formado por gerações. Esse povo também era formado por gerações. Eram aproximadamente 50.000 pessoas que estavam em Jerusalém. E no começo do capítulo 2, parece que havia sentimentos contrários. Sabe quando Tiago vai dizer, olha, na igreja há alguns que choram, e com os que choram, com os que sofrem, você deve orar. E com os que estão alegres, você deve cantar louvores. O texto de Esdras, que é paralelo ao texto do profeta Ageu, diz que quando o povo se dispôs a reconstruir o templo, houve um barulho ensurdecedor. Alguns gritavam de alegria, outros choravam de tristeza. Perspectivas absolutamente diferentes, distintas, sobre a mesma situação. A igreja é assim. A igreja é assim. Pessoas satisfeitas com Deus, com o que Deus tem feito na sua vida particular, pessoal, com aquilo que Deus tem feito na vida do seu povo, com o testemunho do Senhor em todas as nações, e pessoas tristes, muitas vezes amargas, sofrendo as suas lutas. As palavras, então, de Ageu é para alcançar, nesse momento, um grupo específico, os idosos, os mais velhos. Se você observar, Deus usa o profeta para questionar o povo. Quem de vocês, versículo 2, que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? Então, haviam se passado 66 anos, alguns consideram já o tempo dos 70 anos, então havia ali pessoas já quase com 100 anos, com mais de 100 anos, e são esses que viram a construção e eles começaram a chorar, porque eles disseram assim, esse templo está muito, muito aquém do grande templo de Salomão. A glória desse templo é muito menor, é muito inferior. Esse templo, ele não é suntuoso, ele não é tão belo, ele não é tão revestido de pedras, de ouro, de bronze, os tecidos, toda a arte. Enquanto o primeiro templo, ele foi construído por Salomão, pelo rei Salomão, num tempo de riqueza. O próprio rei Davi, ele havia separado madeira, ele havia doado ouro. A gente vê isso no final da sua vida, ele dizendo, olha, eu preparei tudo. Então era um tempo de abundância de recursos, de fartura. Mas agora era um tempo de muros destruídos, pouco dinheiro, trabalhando e colhendo pouco. Então os idosos estavam extremamente tristes, tendo a sua experiência não norteada ali pela fé, pela confiança em Deus, mas pela nostalgia do primeiro templo. Algo, às vezes, semelhante acontece quando há um desprezo por aquilo que Deus tem feito hoje. Você já viu aqueles crentes noventistas? O pessoal que diz, olha, a igreja foi na década de 90. E tem, próprio dos históricos, dos reformados, essa inclinação de pensar que no período da reforma a igreja foi mais igreja do que hoje.
E alguns vão dizer, olha, Atos, a igreja era mais igreja do que hoje. É só a gente ler as Escrituras e conhecer a história da igreja. A igreja sempre lutou contra o pecado, contra a heresia, contra o desânimo. Assim é a vida no meio do povo de Deus. Momentos de maior vigor, despertamento espiritual, avivamento, Deus agindo, fazendo milagres, multidões se convertendo ao Senhor, e em alguns momentos sim, sequidão, dificuldade, indisposição, desobediência, falta de comunhão. A igreja vive sempre momentos de altos e baixos. Esse momento era o momento em que os idosos precisavam ser pastoreados, desafiados, confrontados. O versículo 3 vai dizer: e como vocês veem agora? Como que vocês enxergam o que Deus tem feito agora? Como que vocês enxergam esse trabalho de agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus está dizendo, vocês olham para o que eu estou fazendo através do meu povo com desprezo. E eu falei dos noventistas, porque são aqueles que muitas vezes ficam na igreja dizendo, a igreja de hoje, esses jovens de hoje são devagar demais. A igreja era na minha época, a igreja era 20 anos atrás. Adoração hoje, guitarra, essas coisas, não. Bom era na época que só tinha piano na igreja. Outros vão dizer, bom era na época que não tinha nem piano, o pessoal cantava só no gogó. Como era mais espiritual. Será que sem instrumento não havia orgulho no coração de ninguém? Será que sem instrumento não havia pecado no coração de ninguém, inveja? Fulano tem a voz mais potente que a minha, tem a voz mais melódica do que a minha. Então, os idosos aqui precisavam ser confrontados no seu pecado, precisavam perceber aquilo que Deus estava fazendo. Eu me recordo de uma situação em que a igreja precisava ela estava num processo de revitalização, inclusive no Ministério de Louvor, e o Ministério de Louvor era marcado por pessoas que tinham escala, trabalhavam de escala. Então, determinado domingo, ministério completo, vocal, bateria, baixo, violão, teclado, todo mundo cantando, lindo. Às vezes, no outro domingo, metade do ministério trabalhando, e não tinha tanta reposição. A igreja estava num processo de revitalização, como povo de Deus aqui, e aí, um dia eu pedi um senhor para poder dirigir a reunião de oração, como fazemos na nossa igreja, dar abertura, conduzir os momentos de oração. E aí o Ministério de Louvor, os irmãos, era dia de semana, haviam cantado e adorado o Senhor, e aquele irmão pegou a palavra e depois de orar e ler a Bíblia, ele falou, meus irmãos, desculpa a expressão, mas como é triste olhar para esse Ministério de Louvor capenga aqui na frente. E como é triste, nós que vimos tantas pessoas ali, e eu pensando assim, meu Deus, o errado sou eu. O errado sou eu. Porque era alguém que vivia preso ao passado, ele não conseguia, na vida da igreja, encorajar os jovens, animar as pessoas, talvez até estimular, pagar uma aula de canto, de um instrumento musical para alguém, investir na vida de alguém, mas era alguém preso ao passado, e eu pensei assim, eu preciso ajudar esse irmão, ele não pode falar para a igreja, porque senão ele vai desanimar a igreja. Então, esses anciãos estavam provavelmente desanimando, pelas palavras de Deus, por meio de Ageu, eles estavam desanimando a geração naqueles dias. Bom era antigamente. Os adolescentes de hoje, TikTok, WhatsApp, rede social. Hoje os adolescentes não são crentes como antigamente. Não sei. Não conheço o coração dos adolescentes hoje. Os pastores de hoje, sobra também para os pastores, Os presbíteros de hoje, os pastores de hoje, pastor era Benjamin César. Pastor era... Então, meus irmãos, Deus usou Davi e Davi serviu o Senhor na sua geração. Esses irmãos que viram a glória do primeiro tempo precisavam de encorajamento, precisavam perceber aquilo que Deus estava fazendo. Então, é uma ação do Senhor de encorajar o seu povo. Observe que o povo está trabalhando, mas nunca eu ouvi da igreja trabalhando de forma unânime, como a sua voz, de forma uníssona. Sempre tem alguém que diz, eu não vou não, deixa que o outro faz.
o outro tem mais tempo, o outro tem mais saúde. Nem todos trabalham com a mesma disposição de coração, com a mesma intensidade. E Deus está mostrando isso. Homens de Deus estavam olhando para aquilo que Deus estava fazendo e, de fato, não engajados, dedicados como o Senhor queria. O que Deus faz no verso 1 e verso 2? Primeiro, Deus fala ao povo, numa ocasião especial, há uma palavra aqui específica, é uma palavra ao remanescente, à liderança, em um tempo de reconstrução. Deus fala de forma clara aquilo que Ele queria do seu povo. O povo que passava por um tempo de estiagem. E Ageu, como alguém que fala num feriado religioso, ele fala de forma estratégica, chamando o povo para o serviço. Há algo maravilhoso nesse texto, porque esse dia, conforme dito no capítulo 2, no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: foi nesse mesmo dia que o Senhor Jesus entrou no templo. Foi exatamente esse mesmo dia, no período da festa das colheitas, no período da festa dos tabernáculos, o Senhor entra no templo e, de modo oportuno, fala ao coração do seu povo. De forma também oportuna, no ano de 1517, Martinho Lutero, que era então sacerdote católico romano, ele vai na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e coloca lá as 95 teses, refutando a cobrança de indulgências, a cobrança do perdão para ter acesso a Deus, para ser abençoado por Deus, para ser curado. Uma palavra oportuna em um tempo oportuno. Deus via o seu povo com um desânimo nostálgico. Mas o Senhor também fala ao seu povo, acompanhe comigo o capítulo 2, verso 4 ao verso 5, oferecendo um remédio ao seu povo, um remédio eficaz para encorajar o seu povo, para despertar o seu povo, para te chamar aqueles que estavam na inércia parados, como eu falei, num feriado religioso, para que pudessem então trabalhar. Versículo 4 diz que o Senhor lhe dá uma ordem encorajadora. Olha o que diz o verso 4: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Mais uma vez o Senhor diz: seja forte, Josué. E depois o Senhor se dirige ao povo e diz: sejam fortes, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhe. O Senhor já havia dito a Josué: ser forte e corajoso, não temas, tem de bom ânimo. E a palavra ali é seja forte, principalmente para se manter firme na ordem de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Seja firme, tenha coragem, não ceda à pressão. Lembre-se de que Arão cedeu à pressão. Enquanto estavam adorando ao Senhor, Moisés estava no monte, o povo falou: vamos fazer uma imagem para que a gente possa adorar. E Arão então cedeu à pressão do povo e fez um bezerro de ouro, um bezerro de fundição, para que o povo pudesse adorar. E o Senhor falou a Josué: mantenha-se firme, ser forte. Deus também falou em 1 Crônicas 28, versículo 10, a Salomão na construção do templo: Salomão, sê forte e faz a obra. Seja forte, Salomão. Tenha ânimo, Salomão, não tenha medo. Creia, confie. E o mesmo Deus disse por meio de Ageu: seja forte. Disse primeiro aos líderes: sejam fortes. Josué e Zorobabel representam a liderança política, um governador, e um sacerdote, liderança espiritual. A nós aqui a palavra é como liderança espiritual primeiro, para que a gente faça o serviço do Senhor, o trabalho no reino de Deus. Não estamos numa democracia, numa teocracia, não temos um templo como o de Salomão para reconstruir,
mas nós precisamos ter coragem para trabalhar e para fazermos a obra do Senhor. Deus, Ele traz um remédio ao coração do povo. Deus fortalece o povo no versículo 4, dizendo algo confortador ao povo. A parte final do versículo 4 diz: e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu sou com vocês. No capítulo 1, Deus já havia dito isso no começo do trabalho. Vão e trabalhem, porque eu estou com vocês. Deus disse a Moisés: olha, na travessia do deserto, eu estarei com vocês. Na caminhada do seu povo, Deus sempre disse isso, por meio de Isaías, um texto amado por todos nós, Isaías 41, versículo 10. Não temas, não temas, ó vermezinho de Jacó, ó Israel, eu estou contigo, eu sou com vocês. Então o Senhor encoraja com a presença dEle no meio do seu povo. Se nós lermos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, o Senhor vai dizer que o próprio Pai está com a igreja. O Senhor vai dizer que o próprio Filho Jesus está com a igreja. E o Evangelho de João, no capítulo 14, a carta de Paulo aos Efésios diz que o Senhor está conosco. Jesus disse aos discípulos, ao enviá-los: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem problema conosco? Sim. Tem dificuldade? Tem. Tem a gente com a gente. Isso é um problema. Tem a gente com a gente. Com as nossas características, com as nossas manias, com as nossas doideiras, esquisitices. Tentando a gente mesmo sabotar a nossa caminhada, a nossa confiança no Senhor. Eu não vou conseguir. Quem sou eu? Pobrezinho, tão frágil. Mas o Senhor está dizendo: eu estou convosco. Eu estou com vocês. A presença de Deus é aquilo que compensará as nossas angústias passadas, nos ajudará nos nossos deveres presentes e será totalmente suficiente para os nossos desafios futuros. A presença do Senhor conosco. É o que nós mais precisamos para que a gente faça o trabalho do Senhor. Quando perguntaram a David Livingstone, missionário que dedicou a sua vida à evangelização da África e enfrentou dificuldades indescritíveis, tendo sido até mesmo atacado por um leão, e perguntado a ele o que motiva a trabalhar em situação tão precária, tão difícil no campo missionário, Livingstone respondeu: a convicção de que Jesus está comigo. Jesus está comigo. O Senhor está conosco. Os servos do Senhor, trabalhando no reino de Deus, nunca estão só. Nunca. Nunca. Mas há mais uma fonte de encorajamento, há mais um remédio eficaz para trazer despertamento ao povo. Versículo 5 diz assim, verso 5 do capítulo 2: segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Expressões, isso é maravilhoso, né? A gente lê o livro de Ageu e a gente percebe que o versículo, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, está dentro de um contexto maravilhoso da ação de Deus na vida do seu povo. Deus fez um pacto com o seu povo, Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez aquilo que a palavra aliança significa um conserto, um reparo. E Deus prometeu a Abraão, Deus confirmou essa promessa a Isaac e a Jacó, de que aquele povo escolhido seria alvo do cuidado de Deus. E Deus mesmo, por causa do seu próprio nome, por causa da sua própria glória, faria com que ele fosse exaltado por meio do seu povo. Então a certeza de que Deus será fiel ao seu povo é a certeza de que primeiro Deus é fiel a Ele mesmo.
Deus, ele é fiel ao pacto. Deus jurou por si mesmo. Deus fez uma aliança. E é isso que Deus está dizendo. Segundo a aliança. A aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito. E aqui Deus os arremete para o tempo da libertação. Para um tempo marcante na história do povo de Israel. No Salmo que introduziu o nosso culto, descreve atos de Deus na história. Não é uma reza, não é uma repetição vazia. O que o salmista está dizendo ali, olha o que Deus fez, criou todas as coisas, olha o que Deus é, olha quem Deus é. Agora olha o que Deus fez na história do seu povo, Abraão. Olha o que Deus fez por Moisés. Olha o que Deus fez nas vitórias sobre as nações, os povos de Canaã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que misericórdia de Deus é essa? A misericórdia firmada por sua aliança. Por que Deus não desistiu daquele povo e entregou esse povo à sua própria fraqueza, ao seu próprio desânimo, e pensou assim: eu vou escolher os persas, eu vou escolher uma outra nação mais vigorosa, mais valente, mais disposta, porque esse povo é um povo que fracassa muitas vezes, que desanima muitas vezes. Deus está dizendo, por causa da aliança que eu fiz. Porque esse povo é meu, porque eu prometi não deixar esse povo, porque eu prometi ser adorado por meio desse povo, ser conhecido entre as nações por meio desse povo, e Deus se compromete em abençoar o seu povo, encorajar o seu povo, cumprindo a sua aliança imutável. Imutável. É por isso que, segundo as Escrituras, nós podemos crer que uma vez amado como salvos, como povo de Deus, seremos amados para sempre. Porque sobre a igreja de Deus está o nome do Senhor. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Somos chamados pelo nome do Deus da aliança. Somos chamados pelo nome do Deus do pacto. Aqui é uma palavra, uma nação. Agora, se você se encontra desanimado, desencorajado, e o tempo passa e você não consegue servir a Deus, não consegue caminhar com o povo de Deus, não consegue orar com o povo de Deus, a palavra para você não é que se lembre somente do seu passado, ou das suas habilidades, ou da sua virtude. Se lembre do amor imutável de Deus por você. Se lembre de que Deus continua te amando, mesmo quando você desanima diante do amor dEle. Nós vamos sofrer consequências por isso. Nós vamos nos entristecer no caminho. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Mas lembre-se de que o amor de Deus não muda. Então a melhor maneira de nós sermos encorajados, despertados para o trabalho, é sermos lembrados do amor do Senhor da aliança. Quando você for despertar o filho que está desencorajado, lembre-se da aliança de Deus. Quando você for despertar aquele irmão que era tão disposto, tão ativo e tão dinâmico, lembre do que Cristo fez por ele. Lembre da aliança que Cristo tem com ele. Lembre do sangue de Cristo que foi derramado por ele. E por isso a necessidade de responder com disposição e trabalhar para a glória do Senhor. Ainda no verso 5, há mais um remédio aqui para que o povo pudesse trabalhar. Diz assim, versículo 5, segundo a aliança que estamos falando, que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. O Espírito capacitador habita no meio de vocês. A promessa que Joel fez, que conta-se no capítulo 2, verso 22, de que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, não havia se cumprido. O Espírito vinha, usava pessoas, capacitava pessoas para que cumprissem a ordem do Senhor. Mas o Espírito não havia sido derramado permanentemente sobre todo o povo de Deus, ou sobre toda a carne, como diz a profecia. Mas aqui, o que Deus está dizendo é, vocês são alvo, habitação. Nós hoje estamos numa realidade ainda muito melhor do que a de Ageu. Porque de fato o Espírito vem, habita em nós,
E como podemos pensar lá na expressão de Efésios capítulo 1, quando você compra um terreno, o que você faz antes de construir sua casa? Cerca. Você vai murar o seu terreno. O Espírito vem e nos sela, nos marca, nos cerca. De modo que o povo que estava trabalhando e enfrentando oposição dos samaritanos, poderia saber que aquele povo estava sendo habilitado, capacitado e protegido pelo Espírito de Deus. Deus estava garantindo que o povo teria êxito no trabalho que haviam começado. Conosco a mesma coisa. A ponto da Bíblia dizer que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Sabe por quê? Um cristão, ele não pode ser possuído por um espírito maligno, porque ele é habitação do Espírito Santo. Porque ele é morada do Espírito Santo. Sabe por que nós, mesmo que muitas vezes tropeçando, nós podemos levantar e continuarmos no trabalho do Senhor? Porque o Espírito capacitador está em nós, consolador, encorajador, o Paráclito, aquele que está ao nosso lado para nos encorajar. A expressão que Jesus usa para o Espírito Santo era usada para o advogado que estava do lado do seu cliente, dizendo a ele: olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui para te defender, eu estou aqui para te representar. Nós hoje temos dois consoladores, temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus disse: eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. Nós somos habitados pelo Espírito, confortados e consolados pelo Espírito, mas também há um Consolador à direita do Pai, que intercede por nós e nos ajuda em nossa caminhada. A vitória então de Deus é prometida ao povo. Versículo 6, caminhamos para o fim. Às vezes quando toca um celular na igreja eu penso: será que é um alarme para que eu possa acabar o sermão? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: olhe para a história. Aqui Deus faz uma condensação da história. Deus está dizendo sobre algo imediato. Deus está dizendo: nenhuma nação vai impedir aquilo que eu estou fazendo. Os babilônicos só destruíram o templo de Jerusalém por causa da disciplina de Deus sobre o seu povo. Agora Deus está dizendo: não há disciplina. É uma palavra do triunfo de Deus sobre o povo. Ninguém vai parar essa obra, porque era a vontade de Deus, estabelecida por Deus. Deus então vai falar tanto do futuro próximo, como do futuro da volta de Cristo, da vinda de Cristo. Cristo vem e estremece a terra, com a sua presença, com o seu ministério. Ele desestrutura aqueles que estão firmados em si mesmos, na sua própria força, na força do seu braço, do seu nome e da sua autoridade. Mas aquilo que Ageu profetiza aqui é para o fim dos tempos. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Fala do tempo do fim, da vinda de Cristo, onde pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se reunirão. E a semelhança da visão que temos dos 24 anciãos, lá de Apocalipse, que representam o povo do Antigo e do Novo Testamento, que se dobram diante do Cordeiro, colocando as suas coroas, 12 tribos, 12 apóstolos, pessoas que virão de todos os povos, tribos, línguas e nações, e se prostrarão diante do Senhor para confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí o Senhor, nesse processo de encorajar o seu povo, verso 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra onde Deus está dizendo: toda a riqueza do mundo pertence a mim. Todas as coisas, todas as riquezas naturais pertencem a mim. E as coisas que nós trabalhamos e adquirimos pertencem ao Senhor. Sabe por quê? Porque são derivadas da criação de Deus. Nós vivemos no mundo de Deus, somos mordomos de Deus no mundo.
Deus estava dizendo aqui que Ele usaria a riqueza da Pérsia. Ele usaria a riqueza das nações para que também pudesse o templo ser reconstruído. O que o Senhor está dizendo a um povo desencorajado é: não há limite para aquilo que eu quero fazer. O problema então, naquele momento, não era recurso, o problema era fé. Deus faria com que o povo construísse o templo, porque a riqueza, todos os recursos pertencem ao Senhor. Isso é uma realidade. Pode acontecer isso no trabalho missionário. Talvez você já tenha ouvido missionários que foram sustentados no campo por pessoas que não são membros de igreja, não são cristãos professos. Deus usou, porque dele é o ouro e a prata. Alguém que passou, porque teve o avô, a avó cristã, os pais eram cristãos, ele aprendeu a caminhar com Deus, e ainda que não caminhe, passa, vê uma placa e diz assim: eu quero participar, eu quero que de alguma forma o evangelho seja pregado, porque eu tenho uma dívida, eu sou quem eu sou, um homem honesto, trabalhador, uma mulher de caráter, porque eu aprendi com os servos de Deus. Deus usa, Deus tem liberdade para isso. Todas as coisas pertencem a Ele. E Ele usou os persas para que o templo também, os recursos de uma nação pagã, para que o templo pudesse ser construído. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que a igreja ela deve pedir esmolas ou recursos a incrédulos. Eu não creio nisso. A obra de Deus ela é de forma ordinária, natural, mantida, suprida por meio dos cristãos, por meio daqueles que creem no Senhor. Mas o que o texto está dizendo é que Deus é livre para usar aquele que Ele quer. Como ele mesmo diz em Eclesiastes, que Deus usa a riqueza do ímpio para abençoar aquele que crê. Deus, Ele soberanamente é livre para isso, e assim Ele trouxe vitória ao seu povo. Ele abençoou o seu povo. Ele providenciou, de fato, a provisão necessária para o seu povo. E por fim, versículo de número 9, a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse templo, na sua inauguração ou reinauguração, ele não era de fato tão belo como era o templo de Salomão. A história diz que Herodes, ele vai investir na reconstrução do templo, fazendo com que o templo ficasse lindíssimo. O templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas nesse período o templo ele era muito simples. Mas o texto diz que a glória desse templo será maior do que o do primeiro. E esse é um dos textos mais distorcidos da Bíblia. Porque, como falamos no domingo passado, esse templo aqui não diz respeito a essas paredes aqui. Hoje o templo do Senhor somos nós. A habitação do Senhor é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Então não há uma relação aqui com as paredes, embora o trabalho do povo de Deus, o investimento no povo de Deus, muitas vezes seja construir uma igreja para que pessoas, seja numa comunidade ribeirinha, seja em outro continente, ou seja perto de nós, se reúnam. Não é bom estar num lugar com iluminação, climatizado, com banco. Graças a Deus a gente não está sentado num morão de eucalipto, roliço. Né? Você já viu pessoas na África cultuando assim, uma escora de árvore e as pessoas ali sentadas por longo tempo. Então nós louvamos a Deus por isso, mas não é sobre isso que o templo está dizendo. Então, por que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira? Eu quero dar duas respostas de forma muito específica. Primeiro, por causa da presença de Deus no templo. A presença do próprio Deus no templo. No capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus, de forma maravilhosa, se apresenta no templo. E Ele é a glória de Deus no templo. No capítulo 1 do Evangelho de João diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nesse aspecto, a glória do primeiro templo não pode ser, a glória do segundo não pode ser comparada à da primeira, porque a do segundo templo recebeu a manifestação do Deus
encarnado do Senhor Jesus. Mas também há uma outra razão, por causa da oferta de Deus que foi feita nesse templo. Por causa de Jesus. Olha o que diz o texto do versículo 9 na parte final. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos resumir as bênçãos que Cristo nos dá em uma palavra: paz. Ou como os judeus chamam, shalom. Que é essa harmonia, que é essa paz com Deus, que é essa restauração de Deus nas nossas vidas. Quando Cristo veio, Ele nos reconciliou com o Pai. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Cristo veio, e nesse templo, quando Ele é crucificado, a palavra de Deus vai dizer que a sua carne é traspassada, o véu do templo se rasgou, e Jesus, como o Cordeiro de Deus, foi oferecido de uma vez por todas. Ainda que não literalmente no templo, mas o rasgar do véu simbolizava que o sacrifício foi feito. Não havendo mais necessidade de cordeiro, para que os nossos pecados então pudessem, de forma representativa, serem perdoados. Porque Cristo, uma vez por todas, foi ofertado no templo em nosso lugar. E por meio de Cristo, nós temos paz com Deus no seu sangue. Meus irmãos, todas essas verdades aqui é para que o povo se movesse em direção à prioridade estabelecida por Deus. Naquele tempo a prioridade era: reconstruam o templo, trabalhem, cuidem da casa de vocês, reconstruam, melhorem a casa de vocês, mas a prioridade do povo era reconstruir o templo. Era reconstruir o templo por causa do significado do templo, o lugar onde Deus seria adorado, não por causa das paredes em si, mas por causa do nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que no templo as nações viriam para adorar o Senhor. O que nós então faremos diante desse desafio encorajador de Deus para que a gente busque hoje, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Meus irmãos, eu repito que nós adoramos a Deus não só quando ouvimos a sua palavra, nós adoramos a Deus quando nós obedecemos a sua palavra. E nós não experimentamos, de fato, despertamento espiritual, a alegria da vida com Deus quando nós ouvimos a palavra. Nós experimentamos quando nós vivenciamos a palavra de Deus. Sabe quando alguém fala de uma comida maravilhosa, e a pessoa vai descrevendo o sabor, e vai trazendo similaridades e cheiros, parece com aquilo, parece com aquele perfume de tal alimento, e aí você começa a criar algo na sua mente, e alguns vão aguando, né? Mas você não experimentou de fato, você não sabe de fato. Nós só de fato sabemos o que é a vida no reino de Deus, quando nós priorizamos Deus e o seu reino, na certeza de que o Senhor suprirá as demais coisas em nossa vida. O desafio é que a gente de fato obedeça o Senhor, trabalhe para a glória de Deus, se disponha a fazer a obra do Senhor, sirva com a nossa vida para a glória de Deus, porque não há neutralidade. Diante dessa palavra, ou há obediência de pessoas que dizem: olha, esse é o meu Deus, o Deus da aliança, o Deus presente, o Deus da promessa, o Deus que cuida de mim, o Deus que me ama, o Deus que exalta o seu nome através da minha vida. Ou então a desobediência e dizer: mesmo assim eu quero viver para minhas prioridades, eu vou viver para trabalhar mesmo, eu sou uma máquina de trabalhar, eu quero viver por prazer. Falou em férias, falou em descanso, falou em folga, falou em não congregar, falou em não reunir comigo mesmo, sou o primeiro da fila. Agora, falou em orar, falou em estudar a Bíblia, falou em aconselhar, falou em servir, não conta comigo não. Tem outros pobres mortais que têm mais a se dedicar e a fazer, que a gente possa obedecer a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, convidar o presbítero Anderson que nos conduza em oração. Coloque sua vida diante do Senhor. Hoje, numa noite dessa de batismo, numa noite dessa de profissão de fé,
de recepção de novos membros, que você possa acertar o seu ponteiro com Deus, que você possa dizer, eu também quero ser membro da igreja, eu quero servir o Senhor, eu quero de fato dizer publicamente, Senhor, eu creio em Ti, se identificar com o povo de Deus, ter uma fé que não é vazia de evidências, mas que se expressa nesse viver unido com o povo de Deus, que se expressa no amor do Senhor, imperfeito, falho, sim, mas que se aperfeiçoa na graça do Senhor. E para nós, povo de Deus, igreja do Senhor, trabalhe, meu irmão, trabalhe. O apóstolo Paulo disse, olha, eu me gastei, me deixarei gastar em prol de vossas almas. O trabalho do Senhor é árduo, mas é recompensador, porque ele é no Senhor e por isso não é em vão. A consciência, a certeza de se estar fazendo para a glória de Deus é impagável, é incomparável. Você está servindo e trabalhando em algo que não tem um resultado somente temporal, passageiro, efêmero. Nós estamos trabalhando para que vidas conheçam a Cristo e vivam para a glória dele eternamente, pelos séculos dos séculos. Você tem a sua casa? Eu tenho a minha. Um dia ela não vai servir mais para nada. Sabe o carro, a condução que a gente tem, um dia não vai servir mais para nada. E nós temos de fato que entesourar nos céus, como disse o Senhor Jesus. Pensando naquilo que é eterno, trabalhando para que o Senhor seja glorificado, usando dons e talentos. Encoraje o seu irmão, encoraje falando, mas encoraje dizendo, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para trabalhar. Não sei fazer muita coisa não, mas vou aprendendo, vou servindo. Não há na igreja ninguém sem dom, sem capacidade, sem talento. Deus nos chama, nos capacita e está conosco, na pessoa do seu Espírito, nos habilitando para a sua obra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos atender o Teu chamado, Deus. Queremos ter essa coragem para entender o Seu chamado, Senhor, abrir nosso coração, Deus, e trabalhar, Deus, e receber o Senhor como nosso eterno e suficiente Salvador, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido e obedecer ao Senhor, Deus, e obedecer ao Senhor, e nos voltarmos para o Senhor, e estarmos ligados contigo, Deus. Nós hoje recebemos essa palavra, esse encorajamento, e que possamos verdadeiramente abrir nosso coração para caminhar contigo, para pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender, Senhor. Encoraja o teu povo que ouviu a tua palavra. Então, que os nossos corações, que as nossas mentes, que nós possamos conscientemente tomar essa decisão de servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, de agradar ao Senhor, Deus, de ser sim esse que encoraja, esse que caminha. Deus, tira todo o pensamento atrasado das nossas mentes, que já estamos velhos, que nós não prestamos para nada, que já fizemos demais, mas pelo contrário, que possamos estar animados em servir, em adorar, em caminhar, em encorajar outros, ó Deus. Deus, como foi pregado aqui, a tua igreja, ela vive de altos e baixos, e nós somos igreja, e nós somos o teu povo, Senhor, e estamos aqui humildemente, clamando, suplicando ao Senhor, que nos encoraje, que aqueça os nossos corações, e que possamos te servir, Deus, que possamos trabalhar, não é para o pastor, não é para a liderança, mas para o Senhor, Deus. Verdade, Senhor.
Então que nós possamos largar de mão, largar fora, deitar fora todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, todo o nosso querer, Deus. Que possamos servir a Ti, Deus. Ah, Deus, eis-me aqui, eis aqui a Tua igreja reunida nessa noite, noite de festa, noite de batismo, de profissão de fé, noite em que pessoas iniciam a sua trajetória na caminhada cristã, mas também há aqui anciãos, pessoas que já encorajaram tantos e que hoje estão mais lentos. Então aqueça esses corações, aqueça os nossos corações para continuar te servindo, te adorando e te amando. Que nós possamos ser abençoados, despertados e tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Obrigado, meu irmão.